Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa aula, terminando a disciplina de fitopatologia. Nós certamente nos conhecemos da disciplina de introdução à engenharia agronômica, mas aqui no departamento a minha participação é mais nas disciplinas optativas. Nós oferecemos duas disciplinas optativas aqui, doença das grandes culturas e doença das plantas frutíferas e hortícolas, além daqueles que gostarem da parte de produtos fitossanitários, uma disciplina interdepartamental que é produtos fitossanitários. Mas esse é um assunto, como o professor Jorge colocou, muito importante e que merece ser abordado, e eu agradeço ao professor Jorge de ter incluído esse conteúdo pela primeira vez aqui nesse ano, com um pouquinho mais de detalhe, embora acho que todos vocês já ouviram falar na disciplina ou na vida de vocês sobre pragas quarentenárias, de uma maneira geral, né? E eu gostaria de perguntar aqui para vocês, alguém se lembra de alguma praga? Se fala praga quarentenária, o que vem na cabeça de vocês? Alguma praga, algum nome, alguém pode falar? Qual? O que é isso daí? Um ácaro, né? Alguém conhece mais algum que já ouviu falar? E esse é um ácaro que já foi introduzido no Brasil ou ainda não? Já foi introduzido. Então, se ele já foi introduzido, já está estabelecido, já não consideramos mais quarentenário, né? Ele foi quarentenário até um certo ponto. Se ele já se estabeleceu, deixou de ser. E na fitopatologia, alguém conhece algum patógeno, algum agente causal de doença que está nos rondando aqui e que, se nós não tomarmos determinados cuidados, eles serão introduzidos e podem se transformar numa doença importante? Alguém tem alguma ideia? Ou uma outra questão, vocês se lembram de um patógeno mais recente possível, aí dentro da memória ou da experiência de vocês, que foi introduzido aqui no Brasil e causou um grande problema, mais ou menos quando isso ocorreu? Ninguém conhece. Então, eu acho que é importante que depois dessa aula aqui, vocês tenham esses exemplos emblemáticos, esses exemplos clássicos, para poderem utilizar na sua vida profissional, ou como um modelo, ou para justificar os cuidados que nós devemos ter quando, por exemplo, introduzimos germoplasma, introduzimos vegetais de outros países aqui para o Brasil. Por exemplo, é muito comum nós viajarmos para o exterior, ou às vezes tem os casos até aqui mesmo no Brasil, porque nós temos alguns patógenos ou algumas pragas que elas estão localizadas numa parte do território brasileiro e não em outra. Nós vamos explicar esses dois conceitos de pragas quarentenárias presentes e ausentes, ou pragas quarentenárias A1 e A2. Então, quando você viaja e você traz vegetal com você, existe uma probabilidade de que esses vegetais possam estar transportando pragas não existentes aqui no Brasil, ou não existentes na sua região. E, através de uma ação sua, você pode introduzir esse patógeno e aí se constituir num grande problema. Vocês já estavam prestes a entrar aqui na escola quando surgiu um problema seríssimo aqui. Não é agente causal de doença, mas é uma praga, e certamente todos vocês já ouviram falar, já que vocês estão sempre antenados, sobre a Helicoverpa armigera. Vocês ouviram falar sobre isso daí? É uma lagarta, é um inseto que foi introduzido em 2013 aqui no Brasil e causou transtornos em várias culturas. A gente nem sabe direito como que ela veio, existem hipóteses, mas se estabeleceu aqui e causou um transtorno enorme pelos danos causados, pela falta de métodos de manejo, porque nós não agimos com certo cuidado para já nos anteciparmos e desenvolvermos métodos, incluindo
o registro de inseticidas que pudessem ser utilizados imediatamente após a introdução dessa nova praga. Então, é isso que nós vamos conversar aqui com vocês. E um dos pontos que eu acho que é importante é vocês saberem que no Manual de Fitopatologia, no volume 1, existe um capítulo que fala sobre princípios gerais de controle. E nesse livro, nesse capítulo, e eu vou passar esse livro só para vocês se recordarem, porque às vezes a gente não tem muita familiaridade mais em usar livro, e livro é fundamental num aprendizado adequado, para vocês lembrarem que um dos princípios importantes do manejo de doenças é a exclusão. Então, dão uma olhadinha nesse capítulo, só para vocês lembrarem e, se possível, darem uma lidinha para se lembrar desses princípios básicos que nós vamos abordar aqui. E nós temos um outro livro importante também, que é o volume 2 do Manual de Fitopatologia, que fala sobre as doenças das culturas. E vocês vão ver que, no final, eu vou fazer um comentário, já autorizado pelo professor Jorge, que é um dos autores desse livro, que nós, infelizmente, não incluímos. Quando descrevemos as doenças das culturas, nós descrevemos apenas as que ocorrem aqui. E não colocamos, talvez aí no final de cada capítulo, as doenças ou os patógenos quarentenários. Se nós tivéssemos incluído isso não é outros manuais de doença, também dificilmente inclui esses patógenos quarentenários. Então, é uma sugestão já passada para os editores desse livro, para que numa próxima edição inclua os principais patógenos quarentenários, para com isso a gente use talvez aquilo que seja uma das principais medidas de manejo de doença, não ter o patógeno. Essa é a principal medida. Se eu não tenho o patógeno, logicamente, eu não vou ter a doença. Então, deem uma folhadinha aí, vocês vão ver que na maior parte das doenças, ou raramente é citado entre as doenças de uma cultura, uma doença que é considerada ausente aqui no Brasil, mas que, se entrar, vai causar problema. Recentemente, 2015, saiu um livro muito interessante que chama Defesa Vegetal. Então, esse livro de Defesa Vegetal, ele aborda temas com bastante cuidado, envolvendo a disseminação, o impacto no mercado dessas pragas recém-introduzidas, o que é uma análise de risco de praga, a distribuição geográfica das pragas no mundo inteiro, a importância do melhoramento genético preventivo, ou seja, se eu sei que um patógeno vai entrar aqui no Brasil, eu posso começar a fazer melhoramento em outro país e para quando o patógeno entre, eu já tenha materiais com certo nível de resistência. O que é uma quarentena, com detalhe, o combate às pragas quarentenárias presentes e um capítulo bem geral que eu sugiro, inclusive, que vocês leiam, que fala sobre ameaças fitossanitárias. Além de apresentar um glossário, conceito de vários termos usados nesse assunto, toda a legislação brasileira referente a esse assunto, e vocês vão ver que tem muitas leis, decretos, instruções normativas que disciplinam, e nós técnicos, somos um pouco avessos à legislação, à regulamentação, mas nós temos que estudar isso daqui. E todo um acervo digital onde vocês vão poder buscar essa informação. Então, enquanto eu vou falando aqui, vocês vão passando essas publicações. E existem alguns livros, como esse daqui, olha, patógenos quarentenários, fungos quarentenários para o Brasil e fungos de expressão quarentenária em fruteiras e clima temperado no Brasil. Então, como fungo, os fungos são os agentes patogênicos mais comuns, esses autores aqui escreveram apenas sobre fungos. E tem ainda uma publicação recente, desse ano aqui, que fala sobre listas de pragas quarentenárias no Brasil. Então, nós vamos também fazer circular isso daqui para que vocês tenham lembrança, né, de que existe literatura sobre isso. E, embora não se refira à doença, mas nós temos uma publicação cujo um dos autores é o professor Zuck, aqui do Departamento de Entomologia,
E ele escreve ele é o editor desse livro, Histórico Impacto das Pragas Introduzidas no Brasil. E aqui ele trata a praga, nesse sentido mais restrito, aqui que nós usamos na escola, dos insetos e ácaros que foram introduzidos no Brasil e quais as consequências disso aqui. Estava conversando com o professor Jorge agora, que seria interessante se nós, aqui da fitopatologia, escrevêssemos um histórico impacto das doenças introduzidas aqui no Brasil para colaborar com esse tipo de conhecimento. A qualquer momento, por favor, vocês podem interromper, fazer alguma pergunta, para que não fique só um monólogo aqui. E, por último, passar para vocês também, talvez um documento que eu vou apresentar aqui nos meus slides, mas são a lista atual de todas as pragas quarentenárias. Quando eu vou falar em praga, a gente está falando em todos os agentes, os seres vivos nocivos aos vegetais. Então, aqui estão citadas todas as espécies conhecidas, essas listas elas vão sendo aprimoradas ao longo do tempo, inclui insetos, ácaros, nematóide, vírus, bactéria, fungo, etc., que ainda não entraram aqui no Brasil e existem em outras regiões do mundo. Bom, o primeiro conceito que eu gostaria de deixar, uma primeira ideia que eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês, é essa distribuição das espécies cultivadas no mundo. Ou seja, vocês acham que todas as espécies de plantas cultivadas atualmente aqui no Brasil sempre existiram aqui? Não, né? Elas foram sendo introduzidas. Então, nós sabemos que as plantas, assim como qualquer seres vivos, eles têm centros de origem e centros de diversificação dessas espécies, né? Então, a gente vê aqui que algumas são aqui da América Latina, outras são aqui da região da África, depois vocês podem ver isso aí com mais cuidado. Aqui, quais são as espécies que tem no Brasil, as espécies que hoje nós cultivamos aqui e que nós temos como centro de origem o Brasil. Quer dizer, que elas foram se desenvolvendo por milhares de anos aqui no Brasil. Quais são as plantas tipicamente nativas aqui do Brasil? Qual? Mirtáceas, nem todas. Por exemplo, pegar... Mas vamos ver. Alguma que é bem típica do Brasil. Mandioca, feijão. Da América, mas não do Brasil. Caju. Então, aqui eu citei algumas. Seringueira, talvez uma das mais típicas. Leva o nome, Hevea brasiliensis. Jabuticaba, todo mundo fala assim, jabuticaba, vocês usam isso aí, né? Brasileiro, típico do Brasil, jabuticaba. Depois vem guaraná, mandioca, castanha do Pará, ou castanha do Brasil, como é chamada hoje, né? Abacaxi, caju, amendoim. Mas o importante é, são poucas. As espécies hoje que ocupam a maior área do nosso território não são daqui, vieram de fora. A gente pode até buscar essa informação quando que foi feita a introdução. Então, esse conceito é importante. Um outro conceito importante é a distribuição das doenças no mundo. Vocês acham que os patógenos estão homogeneamente distribuídos em todo o mundo? Nós já acabamos de falar que não, né? Então, ou seja, as doenças que ocorrem em todos os países do mundo onde suas espécies hospedeiras são cultivadas, essas doenças, qualquer lugar que eu tenha alguma planta crescendo, os seus hospedeiros, os seus patógenos vão estar aqui? Tá? Então, as doenças ocorrem em todos os países do mundo onde suas espécies hospedeiras são cultivadas? Qual que é a resposta aí? Não. Não. Então, eu posso ter o hospedeiro, mas se eu não tenho patógeno, eu não tenho a doença. Então, para ter doença, um dos requisitos fundamentais é a presença do patógeno naquela área. Bom, então, como que esses patógenos se distribuem no mundo?
eles coevoluíram junto com o hospedeiro. Então, se eu tenho lá na Ásia soja se desenvolvendo há 10, 15 mil anos, juntamente com aquela soja que foi se desenvolvendo, foi sendo selecionada pelo homem, também foram sendo selecionados os seres vivos que se beneficiam dessa espécie, sejam eles insetos, ácaros, nematóides, vírus, fungo, etc. Né? Então, nesses centros de origem das espécies, ou nesses centros de diversificação das espécies, há essa coevolução. E, através do intercâmbio de materiais vegetais, existem outras maneiras, mas o intercâmbio de materiais vegetais é, talvez, a maneira mais fácil de se introduzir uma espécie que ela é transportada por essa planta na qual ela se estabeleceu ainda em condições de campo. As doenças que ocorrem atualmente nas espécies cultivadas aqui no Brasil sempre estiveram presentes? Não. Por que não estiveram sempre presentes? Por quê? Sendo de origem, e nós tivemos a sorte ou a precaução de trazer a planta e não trazer o patógeno. De alguma forma, nós filtramos isso. Né? Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Né? Em 1961, por exemplo, a soja era uma cultura incipiente aqui no Brasil. Pequena área cultivada, pequena produção, etc. Né? Mas ela foi introduzida, ela veio da Ásia. Se a gente pega essa cultura hoje aqui no Brasil, eu estou dando o exemplo da soja porque é a cultura mais importante, com maior área cultivada aqui no Brasil. Vocês veem que em pouco mais aqui de 50 anos, nós passamos de menos de 1 milhão de hectares para 34 milhões de hectares. Se eu tenho muito hospedeiro, isso significa que houve, de alguma forma, muito intercâmbio, vem muita gente do exterior, vem visitar aqui. Né? E nessa época aqui, nós tínhamos um número muito menor de doenças na cultura da soja do que a gente tem hoje. Então, esses patógenos eles foram lentamente sendo introduzidos e se estabelecendo aqui no Brasil. Nós vamos dar alguns exemplos só. Em 1989, apareceu um patógeno importante aqui, depois se vocês quiserem ver os nomes, né? Diaporte faseoloro, mas é uma doença chamada cancro da haste. Estabeleceu e depois, por diversas razões, se houver tempo a gente discute, ela praticamente já não existe aqui mais no Brasil, mas ela surgiu, se estabeleceu, foi controlado graças ao melhoramento genético que trouxe, nossos materiais são quase todos resistentes a esse patógeno. Mas nematóide do cisto, que apareceu aqui em 92, está estabelecido e ocupa grande área cultivada de soja e causa muitos problemas. Exige, inclusive, o desenvolvimento de cultivares resistentes a esse patógeno para a gente reduzir o custo, ou reduzir os danos causados. E aqui, a doença mais emblemática do Brasil de todos os tempos. Em 2001, apareceu aqui no Brasil a Phacopsora pachyrizi, o agente causal da ferrugem asiática da soja e que é a doença mais impactante de todos os tempos aqui no Brasil. O prejuízo causado chega à casa de quase 100 bilhões de dólares, envolvendo os fungicidas utilizados, os danos ocasionados e outros transtornos, como, por exemplo, a criação aqui no Brasil de uma técnica que nunca tinha sido ainda assuntada por nós, que é o vazio sanitário. Tá? Então, causou um monte de problema, essa doença que só apareceu aqui em 2001. Né? Mas já a gente sabia que ela estava nos rondando aqui. Então, é importante, quando vocês estudam fitopatologia, estudam esses conceitos que os professores ensinam aqui com tanto entusiasmo, vocês se lembrarem desses princípios básicos do manejo de doença de planta. E nesses princípios básicos que estão colocados aqui, dá um destaque muito grande na exclusão. Quer dizer, que naquele triângulo patógeno, ambiente, hospedeiro, se nós não tivermos o patógeno, nós não vamos ter doença. Né? Então, como é possível não ter patógeno em uma área cultivada? Como que eu evito isso? Tem alguma maneira? Vocês como técnicos, vocês já pensaram, como que eu vou botar uma barreira aqui, não quero que o patógeno entre na minha propriedade,
na minha casa de vegetação, no meu estado, no meu país, no meu continente, independente do tamanho. Existem maneiras? A maneira são todas as medidas incluídas nesse princípio geral da exclusão, ou seja, a prevenção da entrada de um patógeno em uma área ainda não infestada. E como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, sementes e mudas sadias, utilizar material de propagação livre de patógeno. Isso é uma medida de exclusão fundamental e que deve ser lembrada todas as vezes que vocês vão tratar de assunto relacionado ao manejo de doença de planta. Fazer inspeção e certificação, quer dizer, você ter conhecimento para diagnosticar, identificar corretamente. E, infelizmente, o número de especialistas que conseguem fazer o diagnóstico adequado de uma doença, identificando corretamente o patógeno, isso vale também para inseto, para ácaro, para nematóide, está diminuindo. Então, nós precisamos ter bons especialistas em taxonomia, em identificação de pragas de uma maneira geral. A quarentena, que nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhe, quer dizer, como que a gente pode filtrar essa entrada de germoplasma vegetal, evitando que esse germoplasma vegetal traga patógenos que a gente sabe que podem se associar a eles. E, inclusive, a eliminação de vetores, já que eu posso ter o patógeno, mas se for um patógeno dependente do vetor para ser disseminado, se eu não tenho vetor, eu posso ter o patógeno e eu não vou ter doença. Então, são casos mais não tão frequentes, né? Mas, entre esses, como eu falei, a quarentena, daí vem o nome de doenças quarentenárias, é um conceito que é importante também que esteja bem consolidado aqui com vocês. Então, esse termo, esse nome quarentena, ele vem de um isolamento por 40 dias que se fazia aí, né, em relação ao homem e tal, né? Então, uma pessoa para entrar num outro país, ele tinha que ficar 40 dias isolado para que houvesse tempo suficiente para que eventuais doenças que ele trouxesse incubada nele se manifestassem. Então, essa era a ideia, né? Mas esse princípio aqui foi usado, por exemplo, quando se levou a seringueira, a Hevea brasiliensis do Brasil, para a Malásia. Nós temos aqui uma doença que é limitante na cultura da seringueira, que é o mal das folhas, causada por Microciclus ulae. O Brasil, por ser o berço da seringueira, também durante muito tempo foi o principal produtor de látex, de borracha natural. Os asiáticos, já muito bem preparados, eles sabiam que o clima na Malásia, nos países asiáticos que hoje são líderes na produção de borracha, era muito parecido com aqui do Brasil, da região norte do Brasil. Eles vieram aqui e levaram material genético das nossas seringueiras para plantar lá. Só que eles tiveram cuidado, não pegaram daqui e levaram direto para lá. Eles fizeram um estágio, uma parada, na Inglaterra. Esse material ficou quarentenado lá, de tal forma que eles levaram o material genético e não deixaram que o fungo, o Microciclus ulae, também fosse introduzido. Então, houve a introdução do patógeno. Então, eles seguiram rigorosamente, através desse trabalho de quarentena feita na Inglaterra, evitaram que o patógeno também estivesse presente. Tanto que hoje eles são os líderes mundiais na produção de borracha natural do mundo. Então, é importante, por quê? Porque eles sabiam que a doença era importante e eles não queriam ter a doença lá. Então, esse conceito de que esse patógeno, ele era típico aqui do Brasil, porque aqui é o centro de origem, centro de diversificação dessa espécie, e lá não tinha, porque lá nunca teve seringueira. Então, esse patógeno que coevoluiu aqui no Brasil, não existia na natureza lá, no ambiente, na biodiversidade deles, tá? E aí vem esse conceito de que nós devemos regulamentar. Regulamentar o quê? Transformar essas pragas que não estão ainda presentes em cada país, para nós aqui interessa o Brasil, em algum tipo de legislação, de regulamentação, de regras, de normas, né? E aí se definiu 2 tipos de patógenos quarentenários. Os chamados patógenos quarentenários ausentes, são aqueles que não estão presentes em todo o território nacional, também chamado de patógenos quarentenários A1,
e os patógenos quarentenários presentes, chamados de A2. Presente, o que significa? Ele está presente em uma região do Brasil e ainda sob controle oficial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não levar esse patógeno de uma região para outra, para essa outra região a qual ainda está livre. Então, o conceito hoje de quarentena, particularmente para a nossa quarentena vegetal, são todas as medidas que previnem a introdução e disseminação de pragas ausentes. Aqui, daqui a pouco eu vou dar esse conceito de praga, né? Porque às vezes eu vou misturar um pouco patógeno e praga. Vamos antecipar já. Praga é todo ser vivo nocivo aos vegetais. Então, além dos agentes causais de doenças, que são os fungos, as bactérias, os vírus, viróides, fitoplasma, nematóides, etc., né? Inclui também insetos, ácaros e plantas daninhas. Isso são as pragas de uma maneira geral. Nós aqui vamos procurar, sempre que possível, dar os exemplos ou falar mais dos patógenos ou dos agentes causais de doenças. Então, introdução e disseminação de pragas ausentes no país por meio do controle de vegetais, seus produtos e subprodutos, organismos para controle biológico e outros artigos regulamentados importados. Por exemplo, caixa de madeira, caixa que usa para embalar produtos que são importados pelo Brasil. Essa madeira pode trazer pragas, né? A nossa roupa pode trazer. Maquinarias que são usadas de um país para outro. Eu pego um trator, vou fazer um trabalho de preparação do solo ou de semeadura num país vizinho. O Brasil, nós vamos mostrar, nós temos fronteira do Brasil com uma série de países aqui vizinhos. Então, nas máquinas agrícolas a gente pode trazer esses patógenos. E são todos aqueles que têm importância potencial. Aquele que, fazendo um estudo, isso aí exige conhecimento técnico, nós sabemos claramente que, se tal patógeno for introduzido, ele vai causar problema. Bom, então aqui está o conceito de praga, que eu já me antecipei com vocês, né? Nós vamos nos ater mais dos exemplos nossos, mas tudo que nós falarmos aqui de patógenos quarentenários vale para esses dois grupos aqui que vocês estudam nas disciplinas de entomologia e nas disciplinas de plantas daninhas, ou na parte aqui da agricultura, do LPV. Bom, então, como que a gente sabe quais são as doenças importantes que existem no mundo e que não ocorrem aqui no Brasil ainda? Como que eu elaboro essa lista que está circulando aí para vocês? Como que eu vou buscar essa lista a mais completa possível para eu ter os alvos corretos? Eu tenho que saber assim, eu não quero que entre aqui no Brasil fulano de tal, porque se ele entrar, ele vai se estabelecer e vai causar problema. Então, a gente usa essa técnica que chama análise de risco de praga. E ela é muito simples, né? Eu faço um levantamento dos patógenos de cada espécie de planta que ocorre em todo o mundo. Então, eu sei assim, no mundo inteiro, quais são as doenças que ocorrem. Daí, eu tenho já a relação, esse nosso manual de fitopatologia aqui mostra quais são os patógenos que já existem, que estão listados, que estão relatados aqui no Brasil, faço uma comparação, aquilo que existe no mundo e não tem aqui, ele tem o potencial de ser uma praga quarentenária. Algumas, a chance de se estabelecer e causar problema não é tão grande. Por exemplo, um patógeno que é típico de uma planta cultivada em regiões temperadas. Talvez, se entrar aqui no Brasil, não tenha condições de se estabelecer. Mas é essa análise que um bom técnico vai fazer para avaliar. Olha, será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a gente da ferrugem da soja, que vai chegar aqui e vai encontrar um ambiente extremamente favorável para que ela se distribua? Em um ano, distribuiu por todo o Brasil? Quais são as características que devem ser consideradas para a gente chegar nessa situação?